Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração e também em vossas famílias. Um forte abraço a você, meu irmão, você, minha irmã. Que Deus nos abençoe hoje, abra nosso coração a entender um estudo muito importante. O dom de profecia. O dom de profecia. Vamos lá. Hoje existe uma moda muito grande nas igrejas que eu vou profetizar sobre sua vida, isso aqui negativo, irmãos. Os profetas profetizaram sobre povos, profetizaram sobre Israel, sobre coisas. O profeta ele não andava de casa em casa falando sobre a vida dos outros. Vou profetizar a sua vida, vou acontecer isso na sua vida. Fazei prova se os espíritos são de Deus ou não. Pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto o conhecereis. Tá certo? Vamos à nossa oração? Com a sua licença, vamos todos juntos deixar que o manto do Senhor Jesus nos envolva em sua pureza, em sua justiça, em seu grande amor. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer essa oportunidade do Senhor, a dádiva da vida, no Espírito, no vigor do Teu Espírito Santo, a abrir nosso coração, mente e alma somente a Cristo e ter o entendimento da Tua palavra e buscar no Teu santo amor força no Senhor para praticarmos e vivermos a palavra de Deus em nossas vidas. A tudo te agradecemos com perdão dos nossos pecados, no doce, santo, amorável nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Que Ele venha reinar agora em nossos corações, resplandecendo nossa mente, a nossa alma, nos trazendo no dia de hoje a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Lembra onde está, né? Filipenses 4:7. Vamos lá. O dom de profecia. Devemos crer em qualquer profeta? Devemos crer assim e abraçar a causa de qualquer profeta? 1 João, lá nas cartas de João, pertinho de Apocalipse, não é evangelho. O evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando fala as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, é lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O apóstolo do amor, hein? Falando uma coisa dessa. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vou profetizar sobre sua vida. Irmãos, profeta nenhum fez essas coisas não, tá? Então vamos lá. Como distinguir? Como perceber a diferença de um profeta verdadeiro e de um profeta falso? Vamos ver? De um profeta verdadeiro e um profeta falso. 1 João 4, verso 2 diz assim: ó, Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, esteve em missão aqui na terra para nos salvar, é de Deus. Tá? Presença corpórea aqui na terra em missão para nos salvar e resgatar o universo caído em pecado. Joia. Agora vamos lá. Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Do 15 ao 23 diz assim. Ó. Do 15 até o 23. Vamos lá.
O título já, né? Olha lá, os falsos profetas. Do verso 15 até o 23 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem jeito, né? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ou seja, pelo fruto conhecereis. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A árvore, então, aqui simboliza a pessoa e seus frutos, a obra, com os méritos centrados em Cristo Jesus, quando é obra boa. E quando a obra é má, os frutos são centrados em si mesmo. Engrandecimento próprio. Não tem valor nenhum de Deus, e muito menos do Espírito Santo. Toda árvore que não produz fruto, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não produz fruto, que não produz bom fruto, é cortada. Ou seja, esse é cortada é o momento de nossa morte. Temos toda a nossa vida a aceitar o chamamento divino, a aceitar o arrependimento dado pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos convertermos ao Senhor Jesus, Salvador de nossas vidas, autor e consumador de nossa fé. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Lembra que Jesus disse, quando foram chamar ele lá no templo: olha, sua mãe e seus irmãos te procuram. Ele falou o quê? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai é a vontade do Filho. A vontade do Filho é a vontade do Pai. Eles agem em harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo agem em plena harmonia, em pleno amor por suas criaturas. Vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais precisamente no terceiro céu. É onde fica o santuário celestial, a morada de Deus. Tá? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a resposta, verso 22. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pelo fruto, irmãos, conhecereis. Pelo fruto. Vamos lá, Deuteronômio 18. Deuteronômio 18 está aqui, ó. Deuteronômio 18, versos 21 e 22, diz assim, ó. 21 e 22. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, a pessoa fala e lança a profecia. E essa profecia não se realiza, não se cumpre. Então este
não é um profeta de Deus. Ele falou pela soberba, pelo orgulho, pela altivez do seu próprio coração. Tá certo? Deuteronômio 13, de 1 a 3. Vamos lá. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Diz assim, ó. De 1 a 3. Contra os falsos profetas e os idólatras, os adoradores de imagens. Olha só. 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal, um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Esse profeta sonhador também, vamos após outros deuses. Deuses pagãos, deuses falsos. Só há um único Deus. Só há um eterno, o Criador de todas as coisas. Santo, santo, santo e tremendo é o teu santo nome. Yahvé, o Criador da terra. O eterno. Aleluias e glórias ao nome do eterno, eternamente. Eternamente. Glórias a Ele. Porque só Ele é o nosso Deus. Nunca houve, não há e nem nunca haverá outro Deus. Tá certo? Não devemos dar ouvido a esse tipo de coisas. Isaías 8, muito bom. Essa passagem é linda. Isaías 8. Vamos ver o que diz Isaías 8 aos nossos corações. Isaías 8, 19 e 20. Olha só que lindo. Depois você procura ler o capítulo inteiro de Isaías 8, que é muito bonito. 19 e 20 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Por quê? Porque necromantes, adivinhos, isso sempre fora proibido em Israel. Nos primórdios dos tempos, Deus pedia para que eles todos fossem mortos. Mortos. Devemos consultar ao nosso Deus. E Ele vai nos guiar em todas as coisas. Decisões difíceis da vida, comprar uma casa, vender um carro, assim. Orar a Deus. Orar a Deus. Buscar saber qual é realmente a vontade de Deus. Orar a Deus com fé, perseverança e amor. Olha só. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Lógico que não. O que diz Eclesiastes 12:7? Já fizemos esse estudo. O homem ao morrer volta ao pó da terra e o espírito volta para Deus que o deu. Quando que Deus vai devolver esse espírito? Na volta dele, se este morreu em Cristo. Certo? A favor dos vivos consultarão os mortos? Deus é Deus e vivos, diz a palavra dele. Agora olha o 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva é a linguagem profética de Cristo. Jamais verão a alva. Tá certo? Por quê? Porque na volta do Senhor Jesus ressuscita somente aqueles que morreram em Cristo. Tá ok? Aqueles que estiverem vivos em Cristo subirão junto com aqueles que ressuscitaram. Porém, aqueles que estão vivos, mas não viverem em Cristo,
são destruídos pelo sopro da sua boca. Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 5. Leia ali a partir do verso 5, você vai ver. A terra é consumida em fogo. Por quê? Porque é necessário que se purifique essa terra com fogo. Mas aqueles que estiverem em Cristo já estão nos ares com o Senhor da glória. E quem que vai levar nós aos ares? Todos os anjos. Por isso que o Senhor Jesus volta com todos os anjos. Ele fica no alto, entre as nuvens. Não pisa mais a terra em pecado. E os anjos levam esses que ressuscitaram em Cristo. E aqueles que estão vivos e viverem em Cristo. Tá certo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá a partir do verso 16. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei, as 2 tábuas de pedra. Tá certo? Os 10 mandamentos, os mandamentos eternos. E ao testemunho. Quem que é o testemunho? Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Tem as profecias, todas elas a respeito do Messias. A sua volta, o seu retorno, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Tá certo? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jamais verão a Cristo. Tá bom? Observância da lei, dos mandamentos de Deus. Quais os fenômenos físicos do verdadeiro profeta em visão? Vamos lá. Números 24, verso 4. Números 24, verso 4 diz assim: a palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Está aqui, ó. Tá? Prostra-se de olhos abertos. Tá? Vem trazendo aqui, ó. Vou ler o 3 também. Números 24, 3 e o 4. Diz assim: proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Ou seja, visões, né? Sonhos e visões. Apocalipse 1, verso 11. Apocalipse 1, verso 11. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 1, verso 11 diz assim, ó. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas, né? Nós vamos estudá-las. Ele dizendo a João, não é? Dizendo: o que vês, escreve. Ou seja, a visão que João estava vendo, não é? Era para ele escrever. E mandar, né? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, a época da igreja dos apóstolos, que vai até o ano 100 depois de Cristo, tá? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia somos nós, o período da igreja de hoje, nos dias de hoje, tá ok? Olha só. Vê de olhos abertos e escreve. João, né, escreveu o que ele estava recebendo de Deus em visão. Daniel 10:7. Vamos lá. Daniel
Daniel está aqui, Daniel 10, verso 7 diz assim, ó. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Depois você lê todo o contexto aqui. Ou seja, Daniel também teve sonhos e visões. Pode ler o livro de Daniel que você vai ver. Daniel também teve sonhos e visões. As outras pessoas não veem, não percebem, mas o profeta tem a visão. Tem a visão. Daniel também 10:16. Olha aqui o que diz o verso 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Ou seja, Daniel teve visão, sofreu algumas dores, e nele não ficou força alguma. Ou seja, é como se a pessoa desmaia ali. O que não deixa a pessoa desfalecer é o Espírito Santo, que mantém a pessoa ali tendo aquela visão. Tá? E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Pode ser um anjo, né? Me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Ele estava em visão. Ou seja, se você coloca um espelho diante da boca dele ali, não embaça o espelho. Não tem respiração. Não ficou força alguma. Tá certo? Que coisa tremenda. Ou seja, olha o verso 17. Olha o verso 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ou seja, nem fôlego ficou nele, nem respiração. Não havia respiração, não ficou fôlego nele. E o que mantém a pessoa ali viva, tendo a visão dada por Deus? O Espírito Santo. Tá? Que coisa tremenda, né? Que haverá nos últimos dias? Mateus 24:24. Vamos lá para Mateus 24, verso 24. Olha só. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos já apareceram, né? Tem diversos aí. Você acha na internet toda a sequência deles aí, tá? Falsos cristos e falsos profetas. É o que mais tem, né? Tem e bastante. Haverá também o verdadeiro dom profético nos últimos dias? Atos 2:17 fala sobre esse assunto. Atos, capítulo 2, o verso 17. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Nos últimos dias. Mas quando acontece isso? No derramamento da chuva serôdia, prometida para os últimos dias. Por isso nós temos que buscar Deus agora. Sair da monidão de Laodiceia e buscar Deus com todo fervor, nos humilharmos a Deus, buscar Deus constantemente. No trabalho, a mente no alto, né? Orando a Deus para nos guiar no trabalho e nos nossos afazeres, passar realmente em comunhão com Deus. Entendeu?
contemplar a natureza, a imensidão do azul do céu, as árvores que passam ao nosso lado. Muita gente está passando desapercebido dessas coisas, não é? A você, pastor, que está aí, né? Oração e jejum. Todo o ministério dado por Cristo ao pastorado que não há jejum é um ministério manco. Ah, mas eu tenho problema de saúde. Não tem problema. Os intervalos alimentares, dedica a Deus em jejum e oração, em vigília, para exercer o seu ministério com a maior intensidade possível. Assim como a oração é a respiração das nossas almas, o jejum é a rocha inabalável da nossa fé. O jejum é Cristo em nós por meio do Espírito Santo. Não é? Importante, importante. Tá certo? Quais as duas características da Igreja de Jesus? A igreja que proclama a verdade. Vamos ver? Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher você já viu na profecia que é igreja. Irou-se o dragão contra a igreja. Não é? Mulher é a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por quê? Porque o restante já está em doutrina parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que testemunho de Jesus é esse? O Velho e o Novo Testamento. Né? O dom de profecia. Tá certo? Que anda em conformidade com a palavra de Deus. Tá bom? Agora vamos ver o que é o testemunho de Jesus. Que ele disse aí. 19, verso 10. Olha só. Vou ler o 9 também, tá? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha lá, falando de chamado. Chamamento para exercer a nossa vocação. Os nossos talentos, os nossos dons espirituais, não é? A nossa vida espiritual. Exercer nossa vocação. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu. João caiu ali para adorar o anjo. O anjo não permitiu, segurou e colocou ele de pé. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá certo? É o espírito de profecia. Tá certo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como dom de profecia, em conformidade, em casamento com a Bíblia. Lógico que a Bíblia está acima de todas as coisas. Acima da Bíblia é somente Deus. Tá? Os livros dados à irmã Ellen White. A irmã Ellen White, ela teve realmente o dom profético. A grande maioria da igreja crê no dom de profecia dado a Ellen White. Porém, existem alguns adventistas que não creem. Irmãos, isso não decide nossas vidas. Tá? Não decide a vida de ninguém. Nossa vida deve estar centrada no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador pessoal. Mas Ellen White, diante de uma igreja imensa, com um pouco mais de 300 pessoas, ela teve alguns sintomas realmente de um profeta. Foi colocado espelho diante da boca dela, o espelho realmente não soava, essas testemunhas viram
e deixaram suas assinaturas no livro dentro da igreja, entendeu? Ela ficou com o braço estendido reto, segurando uma Bíblia imensa, irmãos. As Bíblias antigas eram imensas, livros enormes, grossos, de um peso tremendo. Ela ficou com esse braço estendido por cerca de pouco mais de 1 hora, irmãos. Pondo o livro acima dos olhos, com o dedo sobre o livro, ela lia, sem estar olhando o que lê. E realmente era onde estava em cima o dedo dela. Então ela teve realmente alguns sintomas, teve muitas visões, muitos sonhos e visões, entende? Agora, se eu creio e você não crê, isso não decide a vida de ninguém. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor, buscar a Bíblia, entende? E eu acredito que ela realmente foi e é profetisa do Senhor, porque seus escritos estão aí. O livro dela, Caminho a Cristo, é tremendo. O livro dela, Caminho a Cristo, foi editado em mais de 124 idiomas diferentes. Jorge Amado, um dos maiores escritores, se não o maior escritor brasileiro, tem os livros deles editados em 45 países, irmãos. Entende? Mel Gibson, que fez o Paixão de Cristo, deu um testemunho pessoal dele, para fazer o filme Paixão de Cristo. Ele falou: eu li 3 vezes, de capa a capa, o livro Desejado de Todas as Nações. Mel Gibson é um intelectual que leu muito mais de 20 mil livros, 30 mil livros. E ele, dos lábios dele, disse: eu li 3 vezes o Desejado de Todas as Nações. E tenho uma única certeza na vida: eu nunca mais vou ler um livro como este. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. O que ele quis dizer com essa frase dele. Ou seja, o livro colaborou para a conversão dele, para o despertar da vida dele em Cristo Jesus. Tá certo? Que isso não venha fazer distinção em nós. Se eu creio, fulano crê, o outro não crê e tudo. Suportai-vos uns aos outros em amor. Devemos nos amar ardentemente e colaborar para a salvação uns dos outros. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Sermos instrumentos a levar salvação às pessoas. Tá ok? Tem para quem... O ideal é ler. O ideal é ler para você ter uma noção mais precisa dos detalhes e você tirar o discernimento próprio. Tá certo? Mas para quem não quer ler porque tem pouco tempo ou assim por diante, existe um filme que é uma síntese, tá? É um resumo do resumo do resumo, é uma síntese da vida da Ellen White, do dom profético dela, no próprio YouTube, tá? Você coloca lá o filme sobre a vida da Ellen White, vai aparecer lá como foi o surgimento da Igreja Adventista, tá? Que foi do movimento Millerita ali. Do movimento, veja bem, a Igreja Adventista não surge do movimento Millerita, como muitos falam. Não tem nada a ver. Acontece que no movimento Millerita, em 22 de outubro de 1844, quando houve o desapontamento, já existiam ali adventistas, mas a igreja não tinha ainda o seu nome oficial, tá? Mas eram adventistas, guardavam o sábado, guardavam os mandamentos de Deus, as leis de saúde, da Torá, né, que nós chamamos de Pentateuco, e assim por diante. E nesse desapontamento é que eles foram entender que
não era bem aquilo que se pregava. E foi entendido como purificação do santuário terrestre. E não era. Era a purificação do santuário celestial. Que isso nós vamos ver em um outro estudo mais bem detalhado. Tá ok? E na percepção desse erro surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é? Tá ok? E depois a igreja vem até ter o seu nome oficial, né? Que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e assim por diante. Tá bom? Mas vamos nos preocupar com a palavra de Deus. Não é com a Igreja Adventista, Igreja Reforma, Ministério Consolador de Israel. Nada disso salva. A igreja não salva ninguém. Salva é a sua fé, a sua devoção. Você examinar as Escrituras, você buscar viver para Deus, viver com Deus e para Deus, você viver a palavra de Deus ardendo em seu coração. Se entregar a Deus, uma entrega cada vez mais intensa, uma entrega pessoal sem reservas. Isso salva, isso é salvação. Isso é buscar a guia do Espírito Santo sobre sua vida. Isso é salvação. Tá certo? Isso é salvação. Buscar viver a palavra de Deus, buscar viver a verdade. Tá? E esse ministério, né, do dom, o Espírito de Profecia, a gente pode ver aí em vários livros editados pela Ellen White. Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, Mensageira do Senhor. Ellen White mesmo nunca se intitulou profetisa do Senhor. Ela dizia que ela era a mensageira do Senhor. Levava a mensagem de Deus. Só que é aquela história, né, irmãos? Naquela época, os adventistas tinham um hospital imenso que curava diversos males de saúde, inclusive estabilizava o mal de Alzheimer, não deixando progredir, só com a base da alimentação de produtos naturais, irmãos. Quando o mundo nem sabia o que era medicina, não se tinha nem higiene para se lidar com os doentes. A pessoa iluminada, inspirada por Deus, conseguir fazer algo desse tipo, irmãos, na guia do Espírito Santo, não é lá uma pessoa muito comum, entendeu? Por isso que eu particularmente creio na Ellen White como uma profetisa do Senhor. Certo? Vou ser condenado por isso? Não. Se eu estiver errado? Vou ser condenado por isso se eu estiver certo? Não. Aonde tem que estar o centro da minha vida? No meu Salvador, no Senhor Jesus. Tá? Os profetas são os nossos irmãos. Moisés, Elias e muitos outros profetas maravilhosos que nós temos na palavra de Deus, são nossos irmãos. Tá certo? Agora, a igreja que fica descendo a linha em outra igreja, irmãos, nem perca tempo em ouvir. Certo? Nem perca tempo em ouvir, por quê? Porque isso é a ausência do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, nenhum mal prevalecerá contra a minha igreja. A Bíblia diz, não confronteis doutrinas adversas. Agora, se eu não respeito a palavra de Deus, lógico que eu vou viver metendo pau em tudo quanto é igreja. Descendo além em tudo quanto é igreja. E agora, há pelo menos respeito a esses irmãos se eu faço esse tipo de coisa? Lógico que não. A ausência do Espírito Santo, eu não vou estar plenamente satisfeito nem dentro da minha própria igreja e nem também descendo a lenha na igreja das outras pessoas. Eu devo amar a todas as igrejas, respeitá-las, ter um carinho, um profundo respeito por elas. Tá certo? Isso são coisas que provêm do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não provém dissensão, separação, mas união no corpo de Cristo, que é a igreja, os dons espirituais, onde ele é o cabeça, a desenvolver e aprimorar, aperfeiçoar os dons do Espírito em nós, por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele. Certo? E não dissensão, separação, e fala daqui, fala dali. O que ele falou?
que cada um dará conta de cada palavra que sai da sua boca no dia de juízo. Viver a palavra de Deus. Oração, jejum, fé, devoção. Buscar viver com Cristo e para Cristo. Porque quando você deseja viver com Cristo e para Cristo, você faz bem ao seu próximo. Suas palavras são de união, de amor ágape, amor divino. Entende? Diferente. Tá certo? Cumprimento das profecias, né? Também dita na sua vida e nos seus ensinos por Ellen White. Algumas profecias dela não se cumpriram. Por quê? Porque são profecias condicionais, depende de condição. Como a de Jonas em Nínive. Jonas não pregou 40 dias e 40 noites sobre a destruição de Nínive? Nínive foi destruída? Não. Por quê? Porque o rei decretou um jejum a todos da cidade de Nínive e até os animais. Jejum para as pessoas e para os animais. E Deus viu que o arrependimento da cidade inteirinha foi sincero, foi verdadeiro, genuíno de coração, e acreditaram em Jonas como profeta do Eterno. A cidade não foi destruída. Ah, a profecia de Jonas falhou? Não falhou nada, irmãos. Foi uma profecia condicional. A cidade se converteu a Deus e não foi destruída. A profecia de Jonas se cumpriu? Sim, se cumpriu na conversão deles, evitando a cidade da destruição. Isso é profecia condicional. Agora, aquela de Daniel 2, onde a estátua está com os braços cruzados, o braço cruzado das estátuas lá em Daniel 2, mostra que a profecia é incondicional. Não depende de condição nenhuma. Vai acontecer mesmo. Aqueles reinos, né? Cabeça de ouro, Babilônia, o peito e os braços de prata, Medo-Pérsia, o ventre em cobre, a Grécia, as pernas de ferro, o Império Romano. Entendeu? O fato dos braços cruzados ali, aquela profecia é incondicional, não depende de condição nenhuma. Entendeu? Isso aí. Tá? Essas profecias que eu estou mencionando para vocês aí da Ellen White, vocês podem acompanhar lá no livro Vida e Ensinos, nas páginas 130, 170, 171, entre outras. Tá ok? E vocês podem observar nos ensinos, nos livros dela, que vem citação de vários versos bíblicos, está em profunda harmonia com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ela traz ali algumas explicações que nos ajudam a entender com maior abrangência, maior profundidade e intensidade os ensinos de Deus. Só isso. Observância da lei, não é? E os fenômenos físicos que ela teve na vida dela, que você pode encontrar no livro Mensageira do Senhor, nas páginas 33, 49, 53, 54, 55, entre outras. Tá ok? Qual a promessa de Deus, então, para mim e para você? Deus faz uma promessa linda para a sua vida, para a minha vida. Está lá em 2 Crônicas 20, 20. Vamos lá. Vamos ver. 2 Crônicas 20, 20. Uma promessa muito bonita. 2 Crônicas, capítulo 20, por coincidência o verso também é 20, olha só. 2 Crônicas 20, capítulo 20, verso 20, diz assim, ó. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Não é prosperar, ficar rico, milionário, não, irmãos. Prosperar no Espírito. A palavra é Espírito e vida. Por isso que gera vida. O Senhor Jesus falava e as coisas se criavam. A palavra é Espírito e vida. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperar no Espírito, ter vigor espiritual. Viver longe da mornidão de Laodiceia. Buscar o Senhor Jesus. E depois nós vamos ter o estudo sobre a unção do Espírito Santo.
Como buscar? Se vamos receber ou não, não cabe a nós, saberemos. Mas pelo menos em vida, buscar. Como buscar o Espírito Santo? A unção do Espírito Santo na palavra do Senhor. Tá? Vamos ter estudos maravilhosos, vamos passar momentos felicíssimos. Vamos buscar ser os homens mais felizes da terra. Por quê? Porque buscamos o Espírito Santo, buscamos a Cristo em nossa vida. Tá ok? Então, o apelo do estudo de hoje está lá em 1 Tessalonicenses 5:20. Vamos lá? 1 Tessalonicenses. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, é o apelo do estudo de hoje. Olha só. Não desprezeis as profecias. Não desprezar as profecias. Olha só o que diz o verso 19. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Retende o que é bom. Você guarda no seu coração aquilo que é bom. Mas não critica, não desce a lenha naquilo que não serviu para você. Respeita. Isso é Espírito Santo. Isso é viver em harmonia com Deus. Abstende-vos de toda forma de mal. Separa de tudo aquilo que é maldade. Oferece a palavra de Deus, resgata com a palavra de Deus, fala um verso bíblico ali, ficar com uma semente no coração. E nos últimos momentos de vida vai repelir todo o mal pelo poder de Deus, no santo amor dele, e essa palavra vai germinar, a pessoa vai se entregar em arrependimento. A Deus faz essa promessa para mim e para você, a palavra não volta vazia. Amém, glória a Deus por isso. Um forte abraço, que Deus te abençoe muito nessa jornada. E, se o Senhor permitir, estaremos juntos no nosso próximo encontro. Um forte beijo e que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém.